Olá, queridos alunos! Hoje vamos aprender mais uma matéria de matemática. Hoje a gente vai aprender o que são números primos e o que são números compostos. Eu vou começar primeiro definindo para vocês, para a gente aprender juntos, o que são os números primos e os números compostos. E na sequência, nós vamos aprender como é que a gente faz para descobrir se um número é primo ou para saber se ele é primo ou não. E uma forma mais simples, uma forma mais rápida da gente descobrir isso quando forem números maiores, porque com os números pequenos, os números mais simples, vocês vão ver que a gente consegue descobrir só de ver quais são os divisores desses números. Mas quando aparecerem números maiores, né, como números na casa da centena, na casa do milhar, a gente precisa aprender uma maneira mais prática para saber se esse número é um número primo ou não. Então, na aula de hoje, a gente vai ter a oportunidade de aprender sobre tudo isso. Vamos lá? Bom, antes de nós aprendermos o que é um número primo e um número composto, vamos brincar um pouquinho e descobrir os divisores de alguns números, tá? Como eu falei, peguei os números menores, os números mais simples, que são mais fáceis da gente determinar quais são os divisores dele, e aí sim fica fácil da gente descobrir se eles são primos ou se eles são compostos. Mas primeiro a gente precisa saber o que é um número primo e um número composto. Bom, então eu vou colocar aqui os divisores dos números até 20. Vamos começar com os divisores do 1. Bom, o 1 é um número que só tem o 1 mesmo como divisor. Ou seja, o único número que dá para dividir o 1 é o 1 mesmo. 1 dividido por 1 dá 1. Os divisores do 2, a gente consegue dividir o 2 por 1 e por 2. Antes de eu continuar, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Por que eu não comecei do zero? Muito simples, pessoal. O zero, ele não é divisor de número nenhum. Não dá para a gente dividir nada por zero. Como é que se divide uma coisa por zero? Dividir por 1 já é uma coisa que, se a gente for parar para pensar, o que é dividir por 1? Quando a gente divide por 1, é o 1 mesmo, não tem o que mudar, né? Mas, enfim, foi por isso que eu não comecei no zero, tá? Então, dando continuidade, vamos ver os divisores do 3. Quais são os números que a gente consegue dividir o 3? A gente só consegue dividir o 3 por 1 e por ele mesmo. Então, os divisores do 3 são o 1 e o 3. Já os divisores do 4, a gente tem o 1, o 2 e o 4. Reparem vocês que divisores do 4 são números que, quando a gente multiplica uns pelos outros, a gente tem como resultado 4, né? 1 vezes 4 dá 4, então 4 divididos por 1 dá 4. 2 vezes 2 dá 4, então 4 divididos por 2 dá 2. E 4 vezes 1, 4. 4 dividido por 4 dá 1. Então, os divisores do 4 são o 1, o 2 e o 4. Para o 5, nós temos como divisores apenas o 1 e o 5. Não tem nenhum número outro que dê para a gente dividir o 5. Os de 6, nós temos o 1, o 2, o 3 e o 6. 6 dividido por 1 dá 6, 6 dividido por 2 dá 3, 6 divididos por 3 dá 2, 6 divididos por 6 dá 1. Nos divisores de 7, nós só vamos encontrar o 1 e ele próprio, o próprio 7. Já nos divisores do 8, a gente vai encontrar mais alguns números, ó. 8 dá para dividir por 1, 8 dá para dividir por 2, 8 dá para dividir por 4 e 8 dá para dividir por 8. Nos de 9, nós temos o 1, o 3 e o 9. São os 3 números pelos quais nós podemos dividir o 9. E os divisores do 10 são o 1, o 2, o 5 e o 10. Já para o 11, nós temos apenas o 1 e ele mesmo, 1 e 11. 12 não, 12 tem mais. Olha, nós podemos dividir o 12 por 1, 12 por 2, 12 por 3, 12 por 4, 12 por 6 e o 12 por 12. Reparem vocês que em todas essas sequências,
O 1 sempre aparece, porque o 1 é divisor de todos os números, e o próprio número, certo? Nos divisores de 13, nós temos apenas o 1 e o 13. Não dá para dividir o 13 por 2, por 3, por 4. Ele não aparece em nenhuma tabuada. Só na tabuada do 1, uma vez o 13, e na tabuada do 13, 13 vezes o 1. Já o 14, nós podemos dividir por 1, por 2, por 7 e por 14. O de 15, nós também temos o 1, o 3, o 5 e o 15. Nos divisores de 16, nós temos o 1, o 2, o 4, o 8 e o 16. Nos divisores do 17, apenas o 1 e o 17. Os divisores do 18 têm 1, 2, 3, 6, 9 e 18. Todos esses números dão para dividir pelo 18. Nos divisores do 19, também só temos o 1 e ele mesmo. E os divisores de 20, 1, 2, 4, 5, 10 e 20. Bom, a gente vai parar aqui, tá? Para a gente aprender o que são divisores, o que são, números primos e o que são números compostos. Reparem vocês que nessa relação que eu coloquei, repetindo, né? Todos começam no 1, porque o 1 é divisor de todos os números, e terminam sempre com ele mesmo, ó. Divisores de 4 termina no 4, divisores do 5 termina no 5, divisores do 6 termina no 6, e assim por diante. Uma outra coisa interessante que eu já havia dito para vocês e que eu vou repetir aqui agora, é que quando a gente está encontrando os divisores de um número, quando a gente chega na metade desse número, por exemplo, qual é a metade do 4? Não é o 2? Então, quando a gente chega na metade, o próximo divisor será o próprio número. Olha aqui no 6. Qual é a metade do 6? Não é 3? Pronto, chegamos na metade, o próximo divisor é o próprio número. Olha no aqui do 8. 1, 2, 4. Chegamos na metade do 8, que é o 4, o próximo divisor é o próprio número. No do 10, quando a gente chega na metade, que é o 5, o próximo divisor é o 10. No de 12, por exemplo, o 6 não é a metade do 12, então o próximo divisor do 12 será o próprio 12. Porém, nos números ímpares, a gente não tem como achar o meio exato, não é verdade? Vamos ver aqui, por exemplo, o do 15. A metade de 15, né, é 7,5. Só que aqui, o que acontece? Quando a gente chegou no 5, né, não é o número do meio, mas não tem mais nenhum número aqui que vai dividir o 15. Então, quando a gente passa ou está próximo da metade, deixa eu ver aqui um outro, por exemplo, que não seja primo. Bom, aqui a gente não vai ter esse exemplo, porque todos os outros números, vocês vão entender agora o que é um número primo, mas a gente vai ter a oportunidade de ver isso numa outra ocasião. O interessante é que vocês saibam que chegamos na metade desse número, né? Por exemplo, aqui a metade do 18 é 9. O próximo número da sequência é o próprio número. Mas a gente vai depois ver isso direitinho, tá? Mas vamos lá, o que nos interessa, o assunto pelo qual nós viemos aqui falar. Nós aqui hoje viemos para aprender o que são números primos e números compostos. Bom, então agora a gente vai olhar para toda essa relação de divisores que a gente fez. E eu vou pedir a vocês que vamos marcar juntos e vocês vão me dizer agora quais são os números que têm apenas 2 divisores, ou seja, os números que têm como divisores o 1 e ele mesmo. Então, aqui, o 1, pelo que a gente pode ver aqui no 1, ele só tem um divisor, então ele não me serve. Eu estou procurando números que têm 2 divisores, o 1 e ele mesmo. Então, ó, o 2 me serve, então eu vou marcar o 2 aqui, porque o 2 tem apenas 2 divisores, o 1 e ele próprio. O 3 é a mesma coisa, então eu também vou marcar. Já o 4 não, ele tem mais de 2 divisores, então eu não quero marcar o 4, porém o 5 nós vamos marcar porque ele só tem 2 divisores. O 6 também não, então vamos agora marcar, o próximo é o 7. O 8 não,
o 9 não, o 10 não, porque eles têm mais de 2 divisores. Então, vamos para o 11. O 11 só tem 2 divisores, o 1 e ele mesmo. O 12 não, o 13 sim. 14 não, 15 não, 16 não, 17 é o próximo, agora 19. É óbvio e é claro, pessoal, que temos mais. Só que como eu fiz os divisores até o 20, então, aqui nesse panorama, nós marcamos os que só tem 2 divisores, até onde nós encontramos os divisores, que foram os divisores de 20. Então, pessoal, com isso, eu apresento a vocês os famosos números primos. O que são números primos? São todos os números que têm apenas 2 divisores, o 1 e ele próprio. Viram como é fácil? É só isso. Isso é número primo. São números que têm apenas 2 divisores, o 1 e ele mesmo. Muito bem. Agora que nós já sabemos o que é um número primo, vamos aprender o que é um número composto. Bom, se os números primos são aqueles que só têm 2 divisores, aqueles que têm mais de 2 divisores serão chamados de números compostos. Então, agora, nós vamos marcar aqui na nossa listinha todos os números que têm mais de 2 divisores. O 1 me serve? Não. Ele não tem mais de 2 divisores. Ele só tem um divisor. Então, o 1 não vai entrar nessa categoria. Para essa categoria, nós teremos o 4, o 6, que tem 4 divisores, o 8, que também tem 4 divisores, o 9, que tem 3 divisores, o 10, o 12, o 14, o 15, os divisores de 16, os divisores do 18 e os divisores do 20. Isso continua, tá? A gente está analisando esse quadro aqui que eu mostrei para vocês. Então, pessoal, são números compostos todos os números que apresentam mais de 2 divisores. Então, agora, você já sabe o que são números primos e o que são números compostos. Pois é, mas e esse 1 aí, gente? E esse 1? Aonde que ele entra? Em qual classificação que entra o 1? Ele é um número primo? Bom, se a gente for analisar que números primos são todos os números que têm 2 divisores, a gente não pode classificar o número 1 como primo, porque ele não tem 2 divisores. O 1 já é ele mesmo, então ele só tem um divisor. Ah, então ele é um número composto, porque o que não é número primo é número composto. Também não, porque para ser um número composto, a gente precisa ter mais de 2 divisores. E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai dizer para vocês que o número 1 não é primo nem composto. Ele não entra em nenhuma das duas classificações. Bora continuar? Acho que ficou bem claro e bem entendido o que é número primo e o que é número composto. Então, vamos continuar a nossa aula. Vamos definir o que é número primo e número composto e depois continuar. Bom, um número natural maior que 1, que tenha somente 2 divisores, o número 1 e o próprio número, é chamado de número primo. E um número natural que é divisível por mais de 2 números naturais é chamado de número composto. Ok? Bom, agora eu vou mostrar para vocês como que nós fazemos para saber se um número é primo. A gente vai aprender agora a fazer o reconhecimento de um número primo. Como eu disse para vocês lá na frente, no iniciozinho da aula de hoje, a gente achar os divisores do 20, os divisores até do 30, desses números pequenos, é fácil para a gente saber se ele é primo ou não.
Mas como é que a gente vai saber se um número maior, por exemplo, se ele é primo? Existe uma maneira para a gente descobrir isso. E é isso que nós vamos aprender agora. Presta atenção. Para verificar se um número é primo, devemos dividir esse número pela sequência dos números primos. 2, 3, 5, 7, 11, 13, até a gente encontrar um quociente menor do que o divisor ou igual a ele. Mas atenção, não basta só a gente encontrar um quociente menor do que o divisor ou igual a ele. Quando a gente encontrar esse quociente menor, a gente vai ter que verificar todas as contas de divisão que a gente fez e se nenhuma delas for exata, ou seja, se todas tiverem resto, nós podemos afirmar que o número é primo. Bom, sempre fica um pouquinho confuso quando a gente fala, mas então, como é que a gente vai fazer para saber, para aprender? Vamos ver na prática, fazendo. Matemática a gente só aprende fazendo, vivenciando a situação. Então, a tia Sandra preparou aqui para vocês essas divisões. Eu vou querer saber se o número 89, se ele é um número primo, tá? Ao invés de eu ficar procurando quais são os divisores do 19, eu vou fazer o seguinte. Eu vou dividir o número 19 só por números primos. O 2, o 3, o 5, o 7, até quando eu precisar para achar um quociente menor do que o divisor. Vou armar aqui a conta e vamos lembrar o seguinte. O que é o quociente da conta? O quociente é o resultado. É o número que fica aqui. E o divisor é esse númerozinho pelo qual a gente vai dividir o número. Mas, tia Sandra, olha só. Você nem precisava fazer essa conta de dividir por 2. Por que eu não precisava fazer essa conta de dividir por 2? Porque a gente sabe que aqui nós temos um número ímpar e quando você for dividir por 2, vai dar resto. Exatamente, quinto ano. É isso aí. A gente já sabe que não dá para dividir um número ímpar por um número par, certo? Toda vez que a gente divide um número ímpar por um número par, vai ter resto. Mas, como eu estou explicando a matéria para vocês, eu vou resolver a conta. No nosso dia a dia, quando vocês tiverem que fazer, vocês não precisam fazer não, porque vocês já sabem que não dá para dividir um número ímpar por um número par. Então, vamos lá. 89 dividido por 2. Vamos começar com 8. 8 dividido por 2 dá 4. 2 vezes 4, 8. Coloco 8 ali embaixo. 8 menos 8, 0. Agora, eu vou abaixar o 9. 9 dividido por 2 dá 4. 2 vezes 4, 8. 9 menos 8, 1. Bom, dividir por 2, que é um número primo. Aliás, o único número par que é primo, né? Por isso que a gente já poderia dizer de cara que o 89 não é primo, né? Mas, enfim, ele é um número ímpar, mas lembrem-se, nem todo número ímpar é um número primo. Vamos, então, passar para o próximo número da sequência de números primos. Perdão, esqueci de dizer que, olha, o 44, que é o quociente, aqui ele é maior do que o divisor. Então, enquanto o quociente der maior do que o divisor, eu tenho que continuar a fazer a divisão. Só que a minha próxima divisão vai ser pelo próximo número primo. Então, 89 divididos por 3. Vamos ver se eu encontro um quociente menor do que o divisor. 8 dividido por 3 dá 2. 3 vezes 2 dá 6. 8 menos 6 dá 2. Abaixo 9. Agora, 29 divididos por 3 dá 9. 3 vezes 9, 27. 29 menos 27, 2. Não tenho mais número para dividir. Acabou a minha conta. E eu ainda verifico que o 29 é maior do que o 3. Eu preciso encontrar aqui um número que seja menor do que o número daqui. Então, vou continuar. Vou dividir o 89 pelo próximo número primo, que é o... Qual é o número primo que vem depois do 3?
é o 5. A gente já sabe que vai dar resto, porque apenas os números que dão para dividir por 5 são só aqueles que terminam em 0 ou 5. Olha a regra da divisibilidade aí, que a gente vai poder usar para fazer esse tipo de trabalhinho. Mas, como eu já disse, eu estou explicando, então eu vou bem devagar. 8 dividido por 5 dá 1, 5 vezes 1 dá 5, 8 menos 5 dá 3, abaixo 9. 39 dividido por 5 dá 7, 5 vezes 7, 35, 39 menos 35 dá 4. Acabou a minha conta, porque eu não tenho mais número para baixar, e a gente viu que, mais uma vez, a conta não deu exata. A gente já sabia, né, pessoal? E o 17, o nosso quociente, ainda está maior do que o nosso divisor. Então, enquanto isso acontecer, eu vou ter que continuar a dividir. O próximo número primo depois do 5 é o 7. Vamos lá. 8 dividido por 7 dá 1. 7 vezes 1 dá 7. 8 menos 7 dá 1. Abaixo 9. 19 dividido por 7 dá 2. 7 vezes 2, 14. 19 menos 14, sobram 5. E ainda temos um quociente maior do que o divisor. Ai, tia Sandra, vamos ter que continuar? Sim, vamos ter que continuar até encontrar um quociente que seja menor do que o divisor. Então, vamos armar a nossa conta mais uma vez. O próximo número primo depois do 11 é depois do 7 é o 11. Então, vamos dividir. 8 dividido por 11, 89 dividido por 11 dá 8. 8 vezes 11 dá 88. 89 menos 88, sobrou 1. Porém, olha o que aconteceu aqui. O meu quociente ficou menor do que o meu divisor. Então, significa que eu já posso parar. Aí eu vou observar. Todas essas divisões deram resto? Não temos nenhuma divisão exata? Então, 8 é menor do que 11 e a gente conclui que, ao encontrar o quociente menor do que o divisor e constatar que nenhuma das divisões são exatas, podemos dizer que 89 é um número primo. Viram? Ai, dá trabalho. Sim, dá um pouquinho de trabalho. Porém, não é difícil. Vamos ver mais um exemplo? Será que o número 91 é primo? Vamos ver? O que nós temos que fazer? Dividir o 91 pela sucessão de números primos. Menor número primo e o único número primo par que existe é o 2. Ai, tia Sandra, será que eu preciso fazer essa conta? Eu já sei que 91 dividido por 2 vai dar resto. Beleza, se você já sabe, você não precisa fazer, tá? Mas a tia Sandra vai fazer porque eu estou no passo a passo. 9 dividido por 2 dá 4, 2 vezes 4 dá 8, 9 menos 8 dá 1, abaixo 1, 11 dividido por 2 dá 5, 2 vezes 5, 10, 11 menos 10, 1. Só que 45 é maior do que 2. Eu só posso parar quando encontrar um quociente menor do que o divisor. E ele aqui não é menor do que 2. 45 é maior do que 2. Bom, agora vamos ver, então, 91 divididos por 3. É lógico que se nós aplicássemos aqui a regra da divisibilidade, a gente não precisaria nem fazer a conta, porque 9 mais 1 é 10. E 10 não dá para dividir por 3. 10 não é divisível de 3. Mas a gente vai fazer aqui a continha para ficar bem claro para vocês como que funciona. 9 dividido por 3 dá 3. 3 vezes 3 dá 9. 9 menos 9 dá 0. Abaixo 1. 1 dividido por 3 vai dar 0. 3 vezes 0, 0. 1 menos 0 vai dar 1. E aí a gente ainda tem aqui
um quociente maior do que o divisor, então a gente vai ter que continuar fazendo a divisão. Vamos continuar. O próximo número primo depois do 3 é o 5. 9 dividido por 5 dá 1, 5 vezes 1 dá 5, 9 menos 5 dá 4, abaixo 1, 41 dividido por 5 dá 8, 5 vezes 8, 40, 41 menos 40 dá 1, e o meu quociente ainda está maior do que o meu divisor. 18 é maior do que 5. Então, vamos continuar. Vou dividir o meu 91 pelo 7. 9 dividido por 7 dá 1. 7 vezes 1 dá 7. 9 menos 7, 2. Abaixo 1. E, caramba, 21 divididos por 7. 21 divididos por 7 dá 3. 7 vezes 3 é 21. E 21 menos 21 é 0. Se deu 0 aqui, significa que 91 dá para dividir por 7. E se 91 dá para dividir por 7, é porque o 7 é o divisor do 91. E o 13 também. Quando acontece isso, o que significa? Significa que a divisão foi exata. E como a divisão por 7 é exata, o número 91 não é primo. Teria que dar uma divisão inexata, ou seja, teria que sobrar resto aqui para que o 91 fosse um número primo. E aí, pessoal, o número 91 é divisível por 1, por 7, já que deu para dividir por 7. Se dá por 7, o resultado é 13, também dá por 13 e, finalmente, 91. Então, ó, os divisores de 91 são 1, 7, 13 e 91. Portanto, não é um número primo, já que ele tem mais de 2 divisores. Entendido, pessoal? Então, ó, mais um exemplinho, tá? Viram como é fácil? Que tal mais um exemplo? Só que dessa vez, a gente vai ver se o número 271 é primo. E o que eu quero fazer agora é mostrar para vocês que a gente não precisa fazer todas as divisões. A gente aqui, olha o que nós vamos fazer. Pelos critérios de divisibilidade já estudados, nós sabemos que o 271 ele não é divisível por 2, porque ele não é par. 271 não dá para dividir por 2. Ele não dá para dividir por 3, porque se nós somarmos o valor absoluto do 2, do 7, do 1, 2 mais 7 dá 9, 9 mais 1 dá 10, 10 não dá para dividir por 3. Então, eu não preciso fazer a divisão por 3. Ele não é divisível por 5, porque ele não termina nem em 0, nem em 5. Então, ele não é divisível por 5. Então, pessoal, a gente pode iniciar as nossas contas no 7. Olha como é que a gente ganha tempo com isso. Ao invés de eu fazer 271 dividido por 2, que eu sei que vai dar resto, 271 dividido por 3, que eu sei que vai dar resto, 271 dividido por 5, que eu sei que vai dar resto, eu começo a minha divisão lá no 7, que é o próximo número primo depois do 5. E aí, ó, 27 dividido por 7 vai dar 3. 7 vezes 3 dá 21. 27 menos 21 vai dar 6. Abaixo o próximo número que eu tenho para dividir, vamos ficar com 61. 61 dividido por 7 será 8, porque 7 vezes 8 é 56. É o número mais próximo da tabuada do 8 que eu tenho do 61. 61 menos 56, resto 0. Porém, o meu quociente ainda é maior do que o meu divisor. Então, eu vou fazer a conta pelo próximo número primo. 271 divididos por 11. 27 dividido por 11 dá 2. 2 vezes 11 dá 22.
27 menos 22 dá 5, abaixo 1. 51 dividido por 11 dá 4. 4 vezes 11, 44. 51 menos 44 dá 7. Porém, o meu quociente ainda está maior do que o meu divisor. Então, eu vou continuar. Vou fazer 271 divididos por 13. 27 dividido por 13 dá 2. 2 vezes 13 dá 26. 27 menos 26 dá 1. Abaixo 1. 11 dividido por 13 vai dar 0, porque 11 é menor do que 13. 13 vezes 0 dá 0. 11 menos 0 dá 11. Porém, olha lá o meu quociente. O meu quociente está maior do que o meu divisor. Posso parar por aqui? Não, não posso parar por aqui. Eu tenho que encontrar um quociente menor do que o meu divisor. E ele aqui ainda está maior. Então, eu vou fazer mais uma conta. O próximo número primo depois do 13 é 14, não é? 15 não é? 16 é o 17. 27 dividido por 17 dá 1. 17 vezes 1 dá 17. 27 menos 17 dá 10. Abaixo 1. 101 divididos por 17 dá 5, porque 17 vezes 5 dá 85 e sobram 16. Bom, o que houve agora? O meu quociente deu menor do que o meu divisor. Então, se deu menor do que o meu divisor, stop. Pode parar. E reparem, na divisão por 2 tem resto, na de 3 tem resto, na de 5 tem resto, na de 7 tem resto, na de 11 tem resto, na de 13 tem resto, na de 17 tem resto. Então, eu concluo que obtivemos uma divisão não exata de 271 por 17 e um quociente menor que o divisor. Concluímos, então, que 271 é, sim, um número primo. Ok? Bom, agora nós vamos às dicas de ouro para aplicar o nosso conhecimento. São aquelas considerações finais que são sempre muito valiosas e que ajudam muito a quem presta atenção e entende elas. Essas considerações ajudarão muito na hora de você ver se um número é primo ou composto. E a gente sabendo elas, fica mais fácil da gente descobrir. A primeira delas aqui, o número 1 não é primo nem composto. Então, não esqueçam dessa regra de ouro. A segunda delas é o número 2 é o único número par que é primo. Não existe mais nenhum número par que seja primo. Apenas o 2. Ok, pessoal? Essa regra é muito valiosa. Continuando. Nem todo número ímpar é primo. Isso vocês também precisam ter em mente. Nós já vimos aqui vários que não são primos, tá? Essa a gente aplicou aqui agora no conhecimento de vocês e eu espero que vocês usem essa regra para facilitar a vida de vocês. Se o número for par, não é necessário fazer nenhuma conta para saber se ele é primo ou composto, pois já sabemos que o único número par que é primo é o 2. Então, apareceu lá, 2.526. Ele é primo? Não. Pode responder com segurança. Não. O único número par que é primo é o 2. E, agora, para terminar de vez, usem as regras de divisibilidade na hora de ver se o número é primo ou não. Elas são muito úteis na hora dessa verificação e vão poupar muito o seu tempo. Eu sei que aqui ninguém está com pressa e que a gente não pode ter pressa na hora de fazer uma atividade, mas se nós tivermos o conhecimento de alguma coisa
que pode poupar o nosso trabalho, por que a gente não vai usar? Temos é que usar. E é para isso que a gente aprende. Né? Para que outra coisa vocês vão precisar de regra de visibilidade, a não ser para usá-las nas atividades de vocês? Não é verdade? Bom. E assim, nós terminamos mais uma super aula de matemática. Agora, nós vamos exercitar o que acabamos de aprender. Bons estudos e até a próxima aula. Beijos dessa professora que vos fala e até a próxima. Beijinhos.